Pam param pam 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 param pam param pam param. Olá, estamos começando mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre Revolução Francesa, um assunto muito cobrado, um assunto muito importante, um assunto que cai bastante em vestibular, um assunto que é tão importante que os historiadores resolveram marcar 14 de julho de 1789, data da queda da Bastilha, símbolo do início da Revolução Francesa, como um período que marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa, as fases da Revolução Francesa, a França antes da Revolução, até chegar no Napoleão, né, porque na verdade foram praticamente 10 anos de Revolução, fica aqui, assiste com a gente. Olá pessoal, vamos lá então. O assunto hoje é Revolução Francesa, um assunto importante, um assunto que é sempre cobrado em vestibular. Lembrando que eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem os conteúdos, mas se for útil para você também, por favor, curte, deixe seu like, segue aqui, se inscreva no canal, compartilha, divulga, fala pro seu amigo, tem um canal lá que o cara gordo lá explica um negócio, gostei da explicação, não gostei, se não gostou tudo bem, fica quieto, pronto, não faz nada, tá? Mas se gostou, compartilha aí e ajuda a gente, beleza? Vamos lá então, tá? Revolução Francesa, primeira coisa, ela é importante porque, vestibular gosta de compreender o contexto. Então, assim, eu estou no século XVIII, eu estou numa época em que o absolutismo ainda existe. O absolutismo é quando o rei tinha poder total, absoluto, etc. e tal. E já estavam surgindo novas ideias, as ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, etc. e tal. Então, assim, o mundo queria mudanças. E eu tinha uma classe social também, que já tinha ali bastante poder, que era a burguesia, que queria ter, além de dinheiro, queria ter direito a ter participação política. E não tinha. Por quê? Porque a França, nessa época, assim como grande parte dos países europeus, vivia ainda uma forma absolutista, com uma sociedade organizada, tipicamente igual existia no feudalismo, ou seja, separado em estados. Se eu fosse pensar naquela pirâmide social, os burgueses seriam um terceiro estado, não teriam direito a nada. Então, assim, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, e quando eu tenho o final da Revolução Francesa, eu vou ter a burguesia no poder. Basicamente é isso, tá? E agora eu vou detalhar as fases, como que tudo aconteceu por fases, tudo bem? Então, vamos acompanhando ali. A França pré-revolucionária estava numa situação difícil, tá? O povo, o terceiro estado, vivia uma condição miserável, tá? Então o povo não tinha nada a perder com a revolução. A burguesia queria a revolução para ter poder político, tá? Para a burguesia o mercantilismo estava atrapalhando os interesses econômicos. A burguesia queria o liberalismo, tá? E queria o fim da sociedade estamental, onde se você nascesse tal, você morreria sem prestígio algum e vice-versa, tá bom? Então, assim, a França pré-revolucionária era uma França efervescente, tá? Que os burgueses queriam mudanças, que o povo já estava cansado de tanta miséria. Então, isso era um barril de pólvora prestes a explodir. O rei, que não era retardado, não era idiota, sabia que isso estava para acontecer. Então, o que ele fez? Bom, não quero perder meu poder. Eu sou absolutista, mando, faço o que eu quero, mas para agradar as pessoas, eu vou convocar os estados gerais que há muito tempo não eram convocados. Qual que era a ideia? Vamos discutir os problemas da França, para ver se o pessoal se acalma. Só que não deu certo. Por quê? Os estados gerais, que reuniram o clero, a nobreza, a burguesia, o camponês, o povo, o terceiro estado, primeiro estado, segundo estado, eles não chegaram a conclusão nenhuma, nem de como seria o voto. Tá? Os camponeses, a burguesia queria o voto por cabeça, nobreza queria o voto por estado, e aí a burguesia falava que por estado ela não queria, porque nobreza e clero iam sempre votar juntos e não iam fazer as mudanças que a burguesia queria. Então a burguesia ficou, desistiu e já abandonou essa questão dos estados gerais e
falou: não queremos mais saber discutir nada, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, e nessa Assembleia nós vamos fazer uma nova Constituição, vamos mudar a França, o rei vai ter que obedecer a gente na marra, tá? Então, cria-se a Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado, né, cria essa Assembleia, tem uma ruptura com o rei, parte dos membros do segundo e do primeiro estado, que também não gostavam muito, né, da França naquela época, se unem, né, e essa Assembleia vai gerar um movimento popular que vai começar com a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, é o início da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa começa quando os Estados Gerais não chegam a uma conclusão de nada, aí o terceiro estado se retira, né, e forma a Assembleia Nacional Constituinte. Isso, né, símbolo do início da Revolução Francesa, 14 de julho. Tem a Bastilha, a imagem da Bastilha, que era um dos símbolos do poder real. Então, quando eles tomam a Bastilha, é um marco bastante importante dentro da Revolução. Beleza? As primeiras medidas da Assembleia Nacional foram as seguintes: quais? Primeiro, confisco de terras da igreja, e os membros da igreja são incorporados ao Estado, ok? Em 1791, vão criar uma Constituição, não vão tirar o rei do poder já, tá? Vão criar uma monarquia constitucional. E nessa monarquia constitucional, eles vão criar o quê? O sistema tripartite do poder, lá, ideias do Montesquieu, que nós já estudamos em outras aulas, ok? Então vamos dividir o sistema, o poder, em três poderes: poder executivo, que seria exercido por reis auxiliares; poder legislativo, que seria realizado por representantes eleitos pelo povo, entre aspas, né? E judiciários, que seriam os juízes e magistrados. Então, assim, com essa reforma, pronto, a burguesia tem poder político também, além do poder financeiro. O rei continuou a princípio, né, no poder. E o povão, coitado, excluído, porque o voto nessa Constituição era um voto censitário. A pessoa tinha que ter uma renda para poder votar. Então vamos recapitular? Então, estava um caos, o rei percebeu que perdeu o poder, convocou a Assembleia Geral. Não deu certo, o terceiro estado sai da Assembleia Geral, forma a Assembleia Constituinte, rompe com o rei, cria na França a monarquia constitucional, né? Aí eu já tenho a Revolução Francesa em andamento. Então, depois dessa Assembleia, eu vou ter a monarquia constitucional, que vai de 1791 até 1792, tá bom? Então o rei, que na época era Luís XVI, ele é obrigado a aceitar a Constituição. Não tinha opção, ou aceita, tá? Os outros reis da Europa vão ficar se borrando de medo. Por quê? Qual que era o medo deles? Eles também eram absolutos, né? E tinham uma burguesia nos seus países. O medo deles era que esse mau exemplo francês estimulasse a burguesia dos outros países a fazerem a mesma coisa. Tanto é que esses reis vão organizar um ataque contra a França nessa época, para que voltasse a existir o poder absoluto como era antes de 14 de julho de 1789, tá bom? Nesse contexto de tentar ajudar e organizar o movimento contra, a família real francesa vai tentar fugir da França. Pô, o cara podia ficar lá, né? Ficasse lá com a burguesia, seguindo a monarquia constitucional. Não, eu vou fugir. Resolveram fugir. Família real vai ser presa, tá? E aí vão perceber o quê? Vão perceber que não vai dar certo tentar manter o rei no poder, tá? Mesmo assim, os países vizinhos, quando sabem da captura, né, do rei, vão tentar invadir a França. E dentro desse contexto, vai ter várias revoltas do povo contra os invasores estrangeiros. É nessa época que vai surgir a Marselhesa, que é o hino da França, tá? Foi um hino criado por um soldado para estimular os seus compatriotas a lutarem contra os povos que estavam tentando, né, invadir a França. O fato é o quê? O fato é que o rei foi preso, né? Não deu certo essa tentativa dos outros países de restaurarem o antigo regime, o absolutismo, não vai dar certo. E
Quem ficou no poder percebeu, não vai dar certo, nós temos que acabar com a monarquia e nós temos que executar o rei, tá? E é aí que o rei, o Luís XVI, que já vira cidadão capeto, deixa de ser rei, ele vai ser depois executado para que não tenha mais perigo de nenhuma tentativa de contra-revolta, tá bom? Nessa fase eu tenho o período chamado Convenção Nacional. Convenção Nacional vai de 1792 a 1795. O que marca a Convenção Nacional é o surgimento, na realidade, de dois grupos políticos, dois partidos, tá? Então eu vou ter o surgimento dos chamados girondinos e dos chamados jacobinos. Os girondinos, mais ligados com a burguesia, tinham medo de matar o rei e gerar protestos, e os jacobinos, que eram defensores da pequena burguesia e do povo, que eram chamados sans-culottes, os sem calças, que era a esquerda, que eram favoráveis à execução real, tá bom? Então aí eu tenho a origem da expressão direita e esquerda. Direita porque os girondinos estavam sentados na convenção à direita. Esquerda porque os jacobinos, que representavam o povo, estavam sentados à esquerda, ok? Entre os principais líderes jacobinos, eu tenho ali na imagem, podem ver, né? Podem acompanhar. Eu tenho Robespierre, Saint-Just, Danton e Marat, tá? Esses eram os principais representantes dos jacobinos. O Luís XVI, ele é executado, vai ser criado um novo calendário, vai ser criado o Comitê de Salvação Pública, que um órgão que aparentemente seria para fiscalizar o preso, mas que na verdade servia para enfrentar os girondinos, foi um órgão criado pelos jacobinos, né? Começam a surgir movimentos antirrevolucionários liderados pela pequena nobreza, padres reacionários e camponeses. E aí os jacobinos criam o tribunal revolucionário e derrubam os girondinos. E aí vai começar o famoso período do terror. Então percebam assim, na França já tenho ali vários anos que começou a revolução, mas eu não tenho nada definido ainda. Primeiro, tiram o rei do poder, ou melhor, criam uma monarquia constitucional, o rei tenta fugir, prendem o rei, matam o rei, né? Criam dois grupos políticos, surgem de esquerda e de direita, girondinos de direita, jacobinos de esquerda. Ao mesmo tempo, várias pessoas querem o quê? A volta da monarquia. Então a situação da França está complicada. Os jacobinos, nesse contexto, nessa fase aí, vão ganhar força e vão implantar um governo chamado governo do terror. Nessa fase, os jacobinos vão executar mais ou menos 30 mil pessoas, todas guilhotinadas praticamente, tá? Todo mundo que era contra o governo, né? Ele era guilhotinado, ok? Tá? Então, o período do terror, vejam o slide ali, tá bom? Vai de 1793 até 1794. O controle desse período aí, nesse período vai ser dos jacobinos, com destaque para o Robespierre. Mais de 30 mil pessoas morrem, a maioria guilhotinada, né? Inclusive algumas pessoas dizem que o inventor da guilhotina, Guillotin, o sobrenome, morreu guilhotinado, né? Mas não é. Como eram os jacobinos que estavam no poder, eles vão criar algumas medidas para agradar o povo, né? Lógico, os girondinos, que era a burguesia, não vão gostar. Então, que medidas que eles criam, né? Então, vão abolir a escravidão, vão colocar a obrigação do ensino primário gratuito, vão controlar o preço dos alimentos. Então, assim, os ricos, a elite, a burguesia, fala: pô, o que esse pessoal tá fazendo? Pô, vamos ter que tirar eles do poder. Os jacobinos aí estão matando todo mundo e estão agradando o povo, pô, não dá certo, tá bom? O que vai acontecer, tá? O Robespierre, com o tempo, ele vai acabando, né, perdendo o apoio, e ele não vai conseguir controlar o grupo dos ricos, o grupo da direita, o grupo dos girondinos. E aí os girondinos, eles fazem uma reação e eles tiram os jacobinos do poder. Essa reação é a chamada reação termidoriana, que vai de 1794 até 1790. Olha que confusão.
A história da Revolução Francesa não é uma história difícil. O problema da Revolução Francesa é o que? São várias fases, vários nomes. Eu começo lá a história com o rei chamando o pessoal na Assembleia dos Estados Gerais, não dá certo. Cria uma Assembleia Nacional Constituinte, beleza. O rei tenta fugir, não dá certo. Prendem o rei, cria uma convenção, não dá certo. Surgem dois grupos, jacobinos versus girondinos. Os jacobinos vão e assumem o poder, criam o terror. Os girondinos não gostam, dão um golpe, dão uma reação termidoriana. Vocês estão percebendo que é uma briga desgraçada pelo poder, tá? Então vai e vem um grupo ou outro, um grupo ou outro, um grupo ou outro, mas enfim, o que eu não posso esquecer, no final de tudo isso, a burguesia vai se consolidar no poder com o Napoleão Bonaparte. Estou adiantando já um pouco aqui o nosso conteúdo, tá? Então, a reação termidoriana de 1794 até 1795, os girondinos, a direita, prende e matam Robespierre. Lógico, vão anular todas aquelas medidas populares que os jacobinos haviam feito, eles vão anular e vão criar o diretório, tá? O diretório vai governar de acordo com os interesses da direita, vão governar de acordo com o interesse da burguesia. E aí eles vão perceber o quê? Gente, nós precisamos de um líder, de um cara que realmente controle a França. Por quê? Tá uma briga desgraçada. É aí que vão perceber o quê? Pô, tá um cara lá que tá famoso, dá um tal de Napoleão, o povo gosta dele, a esquerda gosta um pouco, a direita ama, né? E ele teve destaque, conhece a França, teve destaque. Vamos colocar ele no poder, né? E aí o que vai acontecer? No governo diretório, tá? Vai ser colocado, através do golpe do 18 Brumário, vai ser colocado o Napoleão Bonaparte no poder, e aí vai ser criado o consulado, tá? Na verdade, o Napoleão não governava sozinho, existiam outros cônsules, mas na prática não foi bem isso que aconteceu depois, ok? Então, depois que eu tenho a reação termidoriana, eu tenho o governo do diretório, eu tenho ali os girondinos no poder, eu tenho o Napoleão, e aí termina a Revolução Francesa. Quando termina, foram 10 anos praticamente. Quando termina a Revolução Francesa, eu tenho o quê? A burguesia finalmente com o poder nas mãos, que era aquilo que ela bem entendia, tá bom? O que eu aconselho você? Volta a videoaula, vai marcando as fases, tá bom? Vai pausando ali, porque não é um assunto difícil, mas é um assunto que tem várias etapas e vários nomes. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui no comentário que eu respondo para vocês, ok? E aí eu tenho a imagem do nosso colega Napoleão Bonaparte, todo pomposo, mas que na prática nós sabemos que não era bem assim, né? Inclusive dizem que ele era bastante baixinho, mas enfim, isso não vem ao caso agora, ok? Então, beleza, se você gostou, deixe seu like, compartilha, divulga, né, para o seu amigo. Se você não gostou, tudo bem, fica quieto, não faz nada, tá bom? Mas se você gostou, se inscreve, ativa a notificação e compartilha o vídeo com os seus colegas de classe, principalmente agora nessa época de coronavírus, que não dá para ir na escola, você estuda pela videoaula, beleza? Então falou, então um abraço e até a próxima aula.